Quero compartilhar com os irmãos que nós passamos no dia 12 de abril por um arrebatamento de aproximadamente umas 10 horas, em que, enquanto a minha família sofria, lutando e questionando com a medicina, eu estava lá com o Senhor. Minha esposa ficava preocupada, dizia: você não come, você só janta às 6 horas, entra para o quarto, ora e começa uma nova etapa. E isso era de domingo a domingo. Tinha dias na semana que eu saía para uma congregação a 10 quilômetros da cidade, eu passava 3 dias lá, alojado dentro daquele templo, orando e chorando e dizendo: Deus, o que é que o Senhor quer comigo? Eu ainda não consegui entender o que o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer fazer comigo. Orava, quando não conseguia falar nada, pelo menos eu conseguia gemer. E só Deus sabia a preocupação que estava dentro de mim. Na segunda-feira, minha esposa chegou no quarto, olhou para mim e disse: eu vou mandar chamar os obreiros para te levar ao médico. Me levaram, o médico conversou comigo algumas horas, saiu lá fora e conversou com o presbítero irmão Jádio, e o presbítero irmão Boanerges disse: olha, o pastor de vocês está muito preocupado. A igreja não está devendo, vocês não estão endividados, não tem coisa assim que preocupa. Ele disse: não, está tudo bem, pastor Evandro sempre mantém as coisas no seu devido lugar, tudo em ordem, está tudo bem. Ele disse: mas ele tem uma preocupação. Aí o presbítero irmão Jairo olhou para o médico e disse: olha, mas ele não fala nem para a esposa dele o que é. Ele voltou e disse: olha, amanhã o senhor retorna comigo, eu vou fazer um eletro do seu coração, fazer alguns exames e ver como que está a tua saúde. Fez todos os exames e disse: está tudo bem, isso não tem nada. Mas na quarta-feira, na terça-feira à noite ainda, era 5 horas da tarde, eu liguei para o co-pastor da igreja e disse: avisa pastor Fagundes para ministrar a palavra, porque eu não vou ao culto esta noite. Mas quando foi 6 horas que eu entrei para o quarto, beirando às 6:30, que eu fui entregar o meu jejum ao Senhor, o meu sacrifício, para tomar um banho, o Senhor disse: tu vais à minha casa, e tu has de exortar os meus filhos à pureza do corpo e à santidade da alma e do espírito. Eu disse: Senhor, mas eu não estou aguentando. Ele disse: a minha graça é o que te basta. E eu entrei para o banheiro, tomei um banho, já saí do quarto de terno, a minha esposa resolveu e a igreja disse: vamos, arruma as crianças, fomos ao culto. Comecei a ministrar às 8 horas. Quando nós conseguimos sossegar, que Deus encerrou de me usar naquela noite, já era 11:30 da noite novamente. Quando terminou o culto, os irmãos saíam me cumprimentando e dizendo: pastor, parece que Jesus já vai arrebatar a igreja. Os nossos cultos estão sendo uma bênção, nós não temos nem vontade de voltar para casa. E eu fui para casa aquela noite e falei: Senhor, me deixa descansar, porque eu não estou aguentando mais. Mas ele disse: não, tu precisa orar ainda esta noite. Fui eu para o joelho, mais uma vez orei no quarto dos meus filhos. Pedi ao Senhor que os guardasse, que os protegesse. Orei durante toda a noite. Quarta-feira eu passei o dia de cama. Sentia muitas dores, muito cansaço. Me levaram ao médico novamente à tarde. Chegou lá e ele disse: pastor, me diz uma coisa que eu esqueci de lhe perguntar segunda-feira. O senhor está dormindo? Eu disse para ele: não. Eu passo dia e noite acordado. Ele disse: eu vou passar um remédio de tarjeta preta, de 450 miligramas para o senhor dormir. Quando eu cheguei em casa com aquela caixa de remédio, que a minha esposa pegou na mão, ela olhou e disse: você não é nenhum doente. Você não vai tomar um comprimido deste. Eu disse: então guarda este negócio. Fui à reunião com os obreiros à noite. Exortei a eles, como eu ouvi o pastor falar aqui esta noite, que exortasse aos irmãos nas congregações a manter a pureza da doutrina, os costumes. Nós somos a Assembleia de Deus, para não deixarmos como alguns que infelizmente já abriram as portas, soltaram as redes. Eles estão contando mais com os números do que com as qualidades.
estão contando mais com os valores financeiros do que com as qualidades de crentes. Mas nós precisamos, como obreiros, meus amados, sentir aquilo que Paulo sentia. Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo disse: os meus sofrimentos são dores como uma mulher quando está para dar luz a um filho, mas o meu desejo é que Cristo seja formado em vós. Terminou a reunião, lá eu tenho um ancião, um presbítero por nome Antônio Moreira, ele me abraçou chorando e disse: pastor, por que o senhor não diz o que está acontecendo? E eu abracei ele e disse: depois o senhor vai saber, não se preocupe não. Fui para casa, pedi: Senhor, me deixa dormir. Ele disse: não, esta é a última noite que tu vais passar em oração. Eu comecei a orar. 4 horas da manhã eu não aguentava mais, minha cabeça doía muito. Eu pedi: Senhor, me deixa dormir. E eu fui para minha cama, deitei, dormi aquele sono tão profundo. Mas às 6h30 minha esposa me chamou e disse: está na hora de levantar. Eu disse para ela: eu não vou levantar não, minha cabeça está doendo. Ela disse: mas você disse que ia buscar o leite na fazenda do presbítero irmão Gracildo. Eu disse: mas eu não vou não estou bem, minha cabeça dói muito. Ela disse: eu vou levar a Evelyn no colégio, daqui a pouco eu volto. Às 7h20 mais ou menos, 7h15, 7h20, ela retornou, entrou no quarto, deitou do meu lado, olhou para mim e disse: tu te lembras que quando nós casamos, tu me disseste que com 35 anos tu ia partir para a eternidade? Eu disse: lembro. Pois é, tu disseste que era a idade do teu pai. Eu disse: eu me lembro. E ela começou a chorar, e eu disse para ela: você não precisa chorar não, porque eu não vou morrer. Eu só quero lhe pedir uma coisa: quando você sair daqui do quarto, tranca a porta e me deixe sozinho aqui. Hoje eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, eu não quero ver nem os nossos filhos. E se possível, eu não quero que nem você entre dentro desse quarto. Ela disse: tudo bem. Beijou o meu rosto e saiu, trancou a porta. E eu fiquei ali deitado, olhando para o teto da casa. E começou a me dar uma agonia. Foi adormecendo o meu lado esquerdo. Eu disse: Senhor, eu vou morrer mesmo. E a minha esposa lá na lavanderia começou a cantar: sozinho estás a navegar o mar da vida, grandes surpresas traz. Quando eu comecei a ouvir aquele louvor, a voz dela foi sumindo. E esse lado começou a adormecer, e eu segurei com a minha mão direita na manga da camisa. E eu gritei o nome dela: Elda, mas ela não pôde me ouvir. Quando eu gritei, desapareceu o teto da casa, as paredes, e o céu se abriu. Quando o céu abriu, eu comecei a ver descer 5 seres, e eles vieram descendo em direção ao meu quarto. E quando eles chegaram, se posicionaram 2 aos pés da cama e 2 na cabeceira. E o outro veio e me pegou assim pelas costas, e me levantou assim e disse: chegou a hora. Você vai comigo agora. E começou a subir. Eu vi o meu corpo em cima da cama. E ele começou a subir comigo. E eu vi aqueles anjos lá em volta da cama. E eu vi quando chegou o diácono, o irmão Joás, e o cooperador, irmão Vidal. E naquele momento, eles disseram: nós viemos aqui falar com o pastor com urgência. Depressa, tem um problema lá na igreja que só ele pode resolver. E o Senhor me deixava ouvir o diálogo deles. E eles conversavam, ele dizia: tem um problema lá e nós precisamos do pastor. Minha esposa disse: olha, ele está no quarto e pediu que não quer ver nem eu, nem os filhos dele hoje. Ele quer ficar trancado dentro daquele quarto. Mas eles disseram: mas a gente precisa falar com o pastor. Ela disse: tudo bem, mas se ele achar ruim é problema de vocês. Quando ela abriu a porta,
que ela olhou em cima da cama, ela gritou, pulou de joelhos em cima da cama e gritou: corre, porque o pastor está morrendo. E ela batia com as mãos nos meus peitos e dizia: Senhor, tu disseste que faria de mim uma guerreira. Devolve a vida do meu marido. Devolve a vida do meu pastor. Não deixa ele morrer não. Meus irmãos entraram, começaram a orar e clamavam. Pediam: Senhor, devolve a vida do pastor. Ele não pode morrer. E eles ligaram para o hospital, não tinha ambulância. Ligaram no quartel da polícia, porque lá trabalha um presbítero e um diácono nosso. Não tinha nenhuma viatura. Eles disseram: o que fazer agora? Chegou o presbítero irmão Jairo. Aí chegou uma viatura da polícia. Eles disseram: não, nós temos uma forma de transportar o corpo dele daqui de dentro sem nenhum problema. E eles começaram a tirar meu corpo de dentro de casa, arrumaram uma caminhonete, uma estradinha, forraram o colchão, colocaram o meu corpo em cima. E naquele momento, eu via eles clamando e dizendo: Deus, não faz isso conosco, não. E eu olhei e disse: Senhor, por que tu deixaste aqueles anjos lá? Ele disse: eles vão cuidar do teu corpo até tu voltares. E eles saíram, levaram o meu corpo para o hospital. Quando entraram no hospital, o médico olhou assim, balançou a cabeça e disse: aqui não tem mais jeito não. Mas mesmo assim colocaram balão de oxigênio, colocaram soro e começaram a aplicar injeções e mais injeções. E eu via tudo aquilo. Tiraram do pronto-socorro, levaram para um quarto. E a mãe de uma irmã da nossa igreja, que é secretária da ETAD, é uma enfermeira que trabalha lá. E enquanto isso, a notícia se espalhava e os irmãos começaram a se agregar na porta do hospital. Começaram a se agregar os obreiros, pastores, presbíteros. E aquela enfermeira olhou e disse: doutor, esse povo que está aí fora, tudo é da igreja desse pastor. Manda abrir o portão e deixa eles entrar, porque eles dizem que quando para nós não tem mais jeito, para eles tem. E eu vi na hora que ele olhou assim em cima da cama e disse: manda o porteiro abrir o portão e deixa eles entrar. Não tem mais jeito mesmo. Eu só vou mandar para Porto Velho porque a família e eles estão exigindo, mas esse homem não tem mais jeito. E eu vi quando a minha esposa com os meus filhos entraram, os obreiros, e o Senhor disse para mim assim: agora basta, você não precisa ver mais nada, sobe comigo. E começou a subir, foi subindo, subindo. Quando chegou nas esferas espirituais, havia uma porta muito grande. Ele disse: vês tu esta porta? Eu disse: vejo. Fiquei olhando aquela porta. Ele disse: eu já arrebatei a muitos, mas tu terás o privilégio. Esta porta aqui é a porta que dá acesso à sala das bodas do Cordeiro. A porta abriu e ele começou a entrar comigo e caminhar. No centro daquela sala havia uma mesa muito extensa, parecia não ter fim, e muitas cadeiras arrumadas em volta dela. E o que eu achei mais interessante é que os irmãos que já partiram para a eternidade estavam sentados lá, lado a lado, como os irmãos estão aqui. Ladeado um ao outro. Havia uma paz, uma tranquilidade, um sossego naquele lugar. E ele foi caminhando comigo, caminhando. Eu posso descrever alguns irmãos, como alguns obreiros que trabalharam comigo, e eu sepultei eles. Mas posso fazer menção do pastor Bernardo Jones, pastor Eurico Bergs, Daniel Berg Gunaving, que eu conheci por foto, mas pude vê-los lá. Eu poderia descrever muitos irmãos que eu vi lá. Mas chegou um dado momento da caminhada que ele parou. E um daqueles seres que estava sentado ficou em pé, olhou para mim e disse: a última vez que eu te vi, tu eras uma criança.
E eu fiquei olhando. E a minha mãe tinha uma dúvida acerca do meu pai. Porque quando ele partiu para a eternidade, ele tinha 2 meses que tinha reconciliado. E quando aquele ser ficou em pé, o Senhor disse para mim: este aí é o teu pai. Está aqui comigo. Tua mãe, teus irmãos e você ficavam pensando, mas ele está aqui. E continuou caminhando comigo. Meus amados, parecia uma caminhada que não teria fim mais. Aquela mesa era muito extensa, muito longa. Mas quando chegamos no final da mesa, havia um cortinado muito grande. E ele atravessou aquele cortinado comigo. Quando atravessamos aquela cortina, havia uma outra porta. E ele disse: vês tu esta porta também? Eu disse: vejo. Ele disse: esta porta é a porta que dá acesso ao trono do Pai. E eu pedi: então abre, me deixa ver. Ele disse: não pode. Ainda não chegou a hora. E quando ele disse isto para mim, ele disse: volta comigo. Quando nós entramos na sala de volta, ele disse: olha para a mesa. E eu olhei e a mesa não tinha nada em cima. Muitas cadeiras vazias. E o Senhor disse: sabe por que aquela porta ainda não pôde ser aberta? Eu disse: não. Isso é porque os outros ainda não chegaram. Eu quero que você olhe para o irmão que está aí do seu lado e diga para ele: falta você lá. A minha e a tua cadeira está lá. Há um lugar reservado para cada um de nós. Mas naquele momento o Senhor disse para mim: tu precisas voltar. E eu disse: Senhor, eu não quero voltar. Me deixe aqui. Tu sabes que o mundo nos odeia. Ele disse: mas tu tens que voltar porque você precisa trazer os outros. Eu disse: mas eu não quero voltar mais não, me deixe aqui. Ele disse: vem comigo que eu vou te mostrar uma das razões porque tu precisas voltar. Saímos daquela sala e ele desceu comigo até uma certa altura e trouxe a cidade onde eu sou pastor bem próximo e disse: olha e ouve. E eu ouvia os irmãos clamando, as crianças, a cidade inteira clamava. Até o padre Silva, pastor Zé Wellington, que é o padre da cidade, colocou toda a comunidade católica e dizia: vamos clamar a Deus e pedir que devolva o pastor de volta, porque ele é importante para a nossa cidade. Ele foi lá na minha casa dizer para a minha mãe, disse: quando a senhora tiver notícia, nos informe, para que eu informe aos fiéis lá, que o pastor está bem. A congregação cristã no Brasil, o ancião, colocou toda a congregação em oração. Os diretores nas escolas, todo turno de aula, colocavam os alunos no pavilhão central. E naquele pavilhão eles diziam assim: quem sabe rezar, reza, e quem sabe orar, ora, mas vamos pedir a Deus que mande o pastor de volta. Porque ele não é pastor da Assembleia de Deus, não. Ele é pastor da nossa cidade e é o anjo das nossas escolas. Eu tenho uma semana por mês, meus amados, para dar palestra nos colégios ali na cidade. E a gente dá palestra sobre drogas, sobre prostituição, sobre ética, sobre cidadania. Nós conquistamos a cidade para o Senhor. O Senhor disse: tu precisas voltar. E eu ouvia os irmãos clamar e dizia: Senhor, devolve o nosso pastor, porque ele é como um pai para nós. Mesmo ouvindo tudo aquilo, eu ainda disse: Senhor, mas eu não quero voltar mais. Me deixa aqui. Ele disse: tu precisas voltar, ainda tem muita gente que precisa de você.
Meus amados, eu tenho 21 anos que estou trabalhando. Eu comecei ainda adolescente no ministério itinerante. Preguei praticamente durante 14 anos viajando pelo Brasil. Mas depois o Senhor me deu uma igreja para pastorear. Eu não queria voltar mais. Mas ele disse, vem comigo que eu vou te mostrar mais alguma coisa antes que tu voltes. Tu sempre ora e me pergunta como é a peleja, como é a guerra. E eu vou te mostrar agora. E o que o Senhor me mostrou, se nós vermos com os olhos humanos, nós enlouquecemos. Mas nós subimos e o Senhor disse, olha para a terra. E eu via os demônios como nuvens de gafanhotos. E havia um brado entre eles dizendo assim, nós temos que parar a igreja. E eles gritavam com ira, com fúria, e diziam, temos que parar a igreja. Nós temos que parar a igreja. E quanto mais eles gritavam, ia aumentando a ira, a fúria. E o Senhor dizia, não pare de olhar, observe. Enquanto eu observava, de repente eu vi carros virando, pessoas sendo dilaceradas, esmagadas, estraçalhadas. E eu vi quando o Senhor baixou a cabeça assim. E disse, é por isso que eu não tenho prazer na morte do ímpio. Porque como eles não conseguem fazer nada contra a minha igreja, eles destroem os ímpios, matam os ímpios. Você não sabe de quantos livramentos Deus faz com você no decorrer do seu dia a dia. Bem expôs o apóstolo Paulo quando ele disse, por amor a ele somos expostos à morte o dia todo. Ele não pode fazer nada conosco se não houver uma permissão de Deus. Se acontecer foi porque Deus permitiu, mas para que o nome dele seja glorificado. Mas enquanto aqueles demônios pelejavam, o Senhor disse, olha para a tua direita agora. Quando eu virei para a minha direita, eu vi aquela noiva que eu via no dia do casamento. Ela era enorme. E uma voz vinha por trás dela dizendo assim, ela vai triunfante. Ela vai triunfante. Xaracandarabassuideremandas. Recais, uidemandas. E eu vi aquela noiva caminhando, meus amados. E enquanto ela caminhava, aquelas nuvens de demônio iam se ausentando. As trevas iam desaparecendo. E a voz continuava a bradar, dizendo, ela vai triunfante. Se você é a igreja, não há empecilho. Se você é a igreja, não há impedimento. Se você é a igreja, não há quem o detenha. Se você é a igreja, as portas do inferno não prevalecem. Esses dias atrás, um pastor, amigo meu lá de Rondônia, ligou para mim, pastor Zé Wellington, e disse, pastor, eu disse para as irmãs que podia cortar o cabelo a partir de agora. E elas estão cortando o cabelo bem em cima assim. Eu perdi o controle, o que eu faço agora? Eu disse que é um conselho de pastor e amigo. Ele disse, quero. Faça um ofício para a convenção. Peça ao pastor Nelson para lhe mudar de campo. Eu tenho dó de você e pena daquele que vai assumir o teu lugar para poder colocar essa noiva no lugar de novo.
Mas enquanto aquela noiva caminhava, meus amados, e aquela voz dizia que ela vai triunfante, o Senhor me mostrou uma escadaria de um mármore finíssimo, e ela estava a um passo daquela escada, e o Senhor disse: vês tu aquela escada? Eu disse: vejo. E o Senhor disse para mim: esta é a escada do arrebatamento. Tu dirás ao meu povo que eles estão a um passo para subir. Não há muito tempo, mas não. Muitos dos nossos projetos, meus amados, vai ficar para trás. Muitos dos nossos projetos ficarão. Mas o Senhor disse para mim: vem comigo. Subiu mais um pouco e disse: olha para a terra agora. E eu olhei. E o Senhor me disse: vês tu esta geração? Eu disse: vejo. E o Senhor disse: esta é a geração perversa e maligna. E não haverá outra depois desta, não. Esta é a geração da grande tribulação. E naquele momento eu questionei e disse: Senhor, e os nossos filhos que estão entre eles? E o Senhor disse: os filhos dos meus servos, você vai dizer para eles que os filhos deles são meus. Eles são como luzeiros no meio das trevas. Mas eu questionei e disse: mas muitos dos filhos dos teus servos estão desviados. E o Senhor disse: tu dirás para eles que os filhos deles são herança minha, e o que é herança ninguém toma. O que é herança é propriedade, tem dono. Satanás pode até morar, meu filho, mas na hora que o Senhor disser desocupa, ele tem que desocupar, porque a casa é dele. Ele fez, foi para ele morar. O teu filho é uma herança, é uma joia que ele te confiou. Alguém pode até ter saqueado ele da sua casa e levado embora, mas mesmo lá onde ele está, nas drogas, na prostituição, na criminalidade, você vai dizer: Satanás, Deus me fez lembrar que o meu filho é uma propriedade dele, é uma herança, e tu não vai levar ele para o inferno, não. Pare de se lamentar e adore a Deus. Mas eu continuei questionando. Disse: Senhor, mas muitos dos teus servos estão chorando os filhos que já morreram e que partiram em situação difícil. Mas o Senhor me disse: eles estão aqui comigo. Eles são herança minha. Eu dei tempo a eles no último momento que se lembrassem de tudo. Diga para os meus filhos e os console, porque quando eles chegarem aqui, verão que os filhos deles estão comigo aqui reservados. Talvez você perdeu um filho assim nesta situação e pensa: Deus não é injusto não, meu amado. As nossas lágrimas são colhidas aqui, nos momentos, nas vigílias, nas madrugadas. Há um anjo que colhe as nossas lágrimas em odres de ouro e coloca elas perante o Senhor. E Deus não seria injusto com você, não. Tekamansura kanderese keindera. Hunai kanchuide nekesia. Naquele momento eu disse: Senhor, tu sabes que eu estava de malas prontas para ir à convenção. E não somente eu, como os demais pastores, Senhor, estamos preocupados com esta eleição. Mas o Senhor disse: vem comigo.
E eu vou te mostrar tudo antes que aconteça. E o Senhor me trouxe aqui sobre o centro de convenções do AMB. Eu vi as tendas armadas, a multidão que entrava e saía, gente de todo tipo. E o Senhor disse: você vai ouvir e vai ver tudo que vai acontecer antes que aconteça. E quando tu voltares, na primeira oportunidade, tu avisarás ao meu anjo. Ele se referia ao pastor Nelson e aos demais que estão indo, que eles não se preocupem. E o Senhor me fez ver. E alguns diziam assim: chegou o momento de trocar o anjo velho e colocar um anjo novo. Até hoje Deus não precisou trocar nem Miguel, nem Gabriel. Tá? O Senhor mostrou para mim quando o Senhor estava sendo vaiado. Eu disse: Senhor, mas isso não é coisa de crente. Mas naquela hora, pastor, o Senhor me disse: lembra-te de Davi e Absalão. Eu disse: lembro. Eu disse: pois é. Absalão queria tomar o trono do pai à força. E o Senhor me fez lembrar que quando o pastor Alcebiades de Vasconcelos faleceu, que o Senhor assumiu a convenção, tu deste oportunidade ao Samuel Câmara para assumir a igreja em Manaus, assumir a convenção. Tu criaste aquele homem. E o Senhor disse para mim: tu sabes que Absalão morreu pendurado pelas tranças e transpassado. E eu vou tratar duramente com Samuel Câmara e com aqueles que se aliaram a ele. E naquela hora, pastor Zé Wellington, eu disse: Senhor, tenha misericórdia. O Senhor disse: tenho misericórdia de quem me apraz em ter. O momento agora não é de misericórdia, não. O momento agora é o momento da minha igreja. O que está em jogo é a minha igreja. É o nosso tempo, é a nossa hora. É o tempo da igreja, meus amados. Tem muita gente querendo arrancar os marcos que foram fincados há quase 100 anos atrás. São 96 anos de marcos fincados. E não seria agora que Deus nos faria descer à sepultura. E o Senhor disse para mim: será um marco histórico. E tu dirás aos meus servos. E disse para mim: pastor José Wellington é um homem segundo o meu coração. Eu o escolhi. Fui eu. Mas a gente via como o senhor esteve lá em Porto Velho na nossa reunião. Eu estava lá. Nós víamos o desânimo no rosto dos nossos pastores em Rondônia. O senhor esteve lá, o senhor viu isto. A tristeza do coração do pastor Nelson. O desânimo. Mas quando o Senhor disse para mim: José Wellington já está reeleito. Eu disse: Senhor, é impossível. Ele disse: é impossível aos homens, mas para mim não. Ele disse: olha para a terra agora. E naquele momento uma chuva começou a cair. Eu disse: Senhor, mas que chuva é esta? Ele disse: esta é a minha graça que eu estou derramando sobre o meu povo. E eu vou renovar a mente deles e o coração e vou trazê-los de volta de novo. Eu vou trazê-los de volta ao princípio, ao começo. Chega de lamento, meus amados, de ficarmos reclamando. O Senhor mandou eu dizer por onde eu passar que agora chegou o tempo da igreja. É o nosso tempo, é a nossa hora. É o nosso momento. Temos que triunfar. Temos que ocupar o nosso espaço. Temos que ocupar os nossos lugares. Tem muita gente querendo parar a nossa caminhada. Mas o Senhor disse para mim: diga ao meu povo que agora é a hora da minha igreja. É o nosso tempo.
E aquela chuva ia se derramando. Rudeki halainere kandará. O Senhor disse: vamos voltar. Voltamos quando chegamos em Rondônia. O Senhor parou comigo sobre o nosso centro de convenções em Cacoal e aquele prédio ardia em chamas. E eu disse: Senhor, o que é isso? Ele disse: é a minha glória presente aqui. Ele disse: olha por trás do prédio agora. E quando eu olhava por trás do prédio havia uma nascente de água. E aquela nascente começou a se transformar em um rio. E atravessou o estado do Mato Grosso, o estado de Goiás. Entrou pelo Mato Grosso do Sul, Paraná. Entrou pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e veio atravessando os estados. Eu disse: que rio é este? O Senhor me disse: este é o rio das águas cristalinas. O meu povo cansou de beber águas sujas. Chegou o tempo de saciar a sede dos sedentos. E aquele rio caminhava. E o Senhor me disse: lembra-te que em 92 eu fiz uma promessa no Congresso dos Gideões em Camboriú. Eu disse: me lembro. Quando eu usei o meu servo Gesiel Gomes, eu disse: lembro. Quem esteve lá vai se lembrar disso. Se não me foge a memória, foi no ano de 92. Quando o pastor Gesiel Gomes ministrava, ele disse: o pastor de Rondônia, lá de Porto Velho, o pastor Joel Rodos, se levantou. Ele olhou e disse: vocês da região norte são os responsáveis pelo grande avivamento que o Senhor vai derramar no Brasil e no mundo. E quando o Senhor me mostrou aquela chama e aquele rio descendo, ele disse: eu estou começando a cumprir a minha palavra. Esse rio já passa por aqui, meus amados. Esse rio já atravessa o Brasil inteiro. Ninguém vai mudar a história da igreja, não. O nosso memorial já está escrito diante de Deus. Ninguém pode mudar os marcos que Ele fincou, não. Ninguém pode tirar do lugar aquilo que Ele colocou. E muitos que têm tentado fazer isto, não deu certo. E eu trago uma mensagem triste para o senhor do Rio Grande do Sul, que um dos pastores que foi lá, e ainda zombou da cara da irmã Madalena, cunhada do pastor Luiz Antônio, ainda criticou ela, quando ele voltou para o Rio Grande do Sul, morreu em um ataque fulminante, cardíaco. Ele zombou da tua pessoa. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, que a minha Madalena me contou isso, ele disse: meu servo, eu te trouxe aqui para você saber que eu já comecei. Nosso Deus é fiel. Essa igreja não pertence a nenhum de nós, não, meus amados. Nós somos mordomos. Nós somos mordomos dela. Estamos aqui para cuidar dela. Pedro disse: é como quem vai ter que dar conta dela diante dele. E tem gente que está cuidando como se fosse uma propriedade, uma empresa dele. Está faltando com isso aqui, ó. Está faltando com isto aqui, ó, compromisso. Um dia eu estava orando e queria entender o que era o ministério pastoral. E quando eu cheguei em Efésios capítulo 4, estudei muito, fiz teologia, aprendemos tanta coisa, mas um dia eu estava orando e o Senhor disse para mim, eu estava naquela iminência de entregar a igreja para a convenção, e naquela ocasião o Senhor disse para mim: por uma acaso eu te dei alguma igreja? Eu disse: não. Disse: mas eu dei você para ela, você é dela. Você entendeu?
Eu dei os, Ele deu para a igreja. Ele deu você. Nós não temos igreja não, meus amados. Hoje nós estamos pastoreando, amanhã não estamos mais. Chega o momento, porque é Ele quem dá e é Ele quem toma. E aí o Senhor disse, leia lá que você vai descobrir que você não é dono dela. Eu não dei ela para você não, mas eu dei você para ela e é ela quem cuida de você. É ela quem te veste, é ela quem te calça, é ela quem te cerca com orações, é ela quem te cerca com jejum, com lágrimas, é ela. Então por que tu estás dizendo que vai entregar uma coisa que tu não tem? E se você está aqui esta noite, talvez dizendo, só vou trabalhar mais este ano, vou entregar o setor, vou entregar o campo, você não tem igreja, mas ela tem você. Ela te tem, ela te possui. E o Senhor me fez entender isto. Ele disse, eu dei você para a igreja. Você é uma propriedade dela. Agora só tem uma coisa, você tem que cuidar dela também. Cuide. Chegou o momento que eu tive que voltar, mas eu questionava, não me deixa voltar não. Porque lá é muito especial. O Senhor disse para mim, eu vou deixar uma marca em você. Eu vou deixar uma marca. E eu disse, Senhor, como será esta marca? Tu saberás depois. Só que eu vou usar as tuas mãos como médico no meio do meu povo. Mas agora você precisa voltar. E o Senhor desceu comigo de volta. Chegou no hospital, eu senti, via o meu corpo. Senti quando o Senhor colocou de volta. Os anjos ainda estavam ali cercando a cama, lá no hospital, os 4. Os médicos já tinham feito tomografia, tirou o líquido da coluna, já tinha feito ressonância magnética, já tinha feito eletrocefalograma, eletro do coração, tinha feito tudo. E quando eles diziam assim que não tinha mais jeito, a minha esposa disse, pastor Zé Wellington, que aqueles anjos que estavam ali faziam com que o meu corpo desse uma convulsão. O sangue subia dos pés para a cabeça, roxeava tudo, e o médico dizia, agora morre. E aí paralisava tudo de novo. Era Deus ali, os anjos tomando conta. No momento que eu cheguei, a médica tinha mandado isolar e disse, deixa lá na última ala, no canto. Porque daqui a pouco nós vamos entregar o corpo dele para a família. Isso já estava anoitecendo. Minha família já estava lá, vários obreiros, na porta do hospital, preocupados, chorando. E quando eu voltei, a médica já tinha ido embora, já tinha entrado outro médico de plantão. Quando eu voltei, ele chegou perto de mim, olhou e disse, está tudo bem? Eu disse, estou bem. Ele disse, manda chamar a família dele. Minha mãe entrou, segurou na minha mão, chorando. Eu olhei para ela e disse, eu não queria voltar mais. Ela ficou olhando para mim, eu disse, eu não queria voltar mais. Eu estive lá, Ele me levou lá. Eu vi o meu pai. Aí ela regalou os olhos assim, eu disse, a senhora pensa que eu estou delirando, mas eu não estou delirando não, estou lúcido. Eu estou lúcido. Tiraram daquela ala, me levaram para um quarto. Quando eu estava lá no quarto, entrou um rapaz e ficou passando a mão no meu braço assim, olhando para mim, chorando. Depois de alguns minutos ele saiu e foi embora. A junta médica chegou composta de 6 médicos. Meu irmão disse que era 5, mas eu vi entrar 6. E um deles ficou nos pés da cama onde eu estava. E o doutor Paulo Zene, que estava, o neurologista que cuidava do caso, e a equipe médica, e eles começaram a dizer, olha, para mim o caso dele é esse, ele vai ficar com sequelas assim. E o médico que estava bem no pé da cama estendeu a mão assim e disse, olha, não acredite em nada do que eles estão dizendo, porque a tua vida está nas minhas mãos.
E aquele médico saiu e foi embora. Aí minha família ficou preocupada e disse, não, nós temos que tirar ele desse hospital aqui, vamos mandar para um hospital particular. Chegou comigo no hospital particular. Quando cheguei lá de noite mesmo, uma senhora estava lá, há quase 90 dias o marido dela estava internado, fazendo um tratamento. Havia um buraco nas costas dele, desse tamanho assim, ó. Uma ferida. E a esposa dele entrou lá no quarto, começou a falar com a minha esposa, contar a situação do que estava passando. E naquela hora o Senhor disse para mim assim, estende a tua mão para ela. E eu estendi. Quando ela segurou na minha mão, eu disse, Deus abençoe a senhora. E ela saiu do quarto chorando. Dormimos aquela noite. Amanheceu, a enfermeira foi lá no quarto fazer o curativo. Quando tirou todos aqueles aparatos do curativo, a enfermeira deu um grito. Quando ela gritou, ela disse, o que aconteceu? Só tem uma casca da ferida desse tamanho assim, nos esparadrapos. Aí a mulher do homem olhou e disse, foi aquele pastor que está lá no quarto 13. Ele me abençoou ontem, eu trouxe a bênção e Jesus curou meu marido. Saiu correndo, deixou a enfermeira, invadiu o meu quarto às pressas, sentou na beira da minha cama e disse, muito obrigado. Eu disse, o que foi que aconteceu? Eu disse, o Senhor me abençoou ontem e Jesus curou meu marido. A ferida fechou. Os médicos já tinham desenganado ele. A ferida fechou. E quando eu sair daqui com meu marido, eu vou direto para a igreja me reconciliar. E vou dizer que Deus é maravilhoso. Naquele dia, Jesus salvou 12 enfermeiras naquele hospital. Uma entrava e a outra saía e Deus me dava a palavra e eu transmitia e elas se ajoelhavam na beira da cama. E eu orava ali com aquele soro no braço, injeções e mais injeções, e Deus me usando ali. Depois disso, no sábado pela manhã, quase 10 horas da manhã, o celular toca. Pastor Geraldo Barbosa, tesoureiro da nossa convenção em Rondônia, de viagem para São Paulo, para a convenção geral, ligou e disse, irmã Elda, como é que está o pastor Evandro? Ela disse, está bem. Posso falar com ele? Pode. E aí ele me deu, minha esposa me deu o telefone, e disse, Pai do Senhor, meu filho, estás bem? Eu disse, estou melhor agora. Agora que eu estou bem mesmo. Aí ele disse, eu precisava muito falar com você. Eu disse, não, meu senhor não precisa falar comigo, eu que preciso falar. Você está indo para a convenção, o pastor Nelson está no ônibus. Ele disse, não, ele decidiu, vai de avião. Eu tenho uma mensagem de Deus, coloca o teu celular no Viva Voz para os irmãos que estão com você aí, os pastores no ônibus. Ele disse, já coloquei. Eu disse, me escute. O que eu passei não foi uma crise de enfermidade. Eu não estou doente. O Senhor me arrebatou. Ele me levou até São Paulo, ao centro de convenções, aonde vocês estão indo. E me mostrou tudo que o pastor José Wellington vai passar lá. Toda a dificuldade. Mas o Senhor mandou eu dizer para vocês que o pastor José Wellington é um homem segundo o coração dele, para vocês não temerem, porque ele já está reeleito. O Espírito de Deus tomou os irmãos dentro daquele ônibus. Eles foram renovados, se alegraram. Mas quando eles chegaram lá na segunda-feira, pastor Geraldo me ligou triste e disse, pastor Evandro, o que Jesus falou com o senhor não é verdade não. O coração esfriou, a fé desanimou e eles pararam. Mas quando ele me ligou, eu disse, a convenção está começando, meu filho. O resultado vem no final. E quando você tiver o resultado, ligue para mim. Quando ele teve o resultado na sexta-feira, foi na sexta-feira à noite. Quando saiu o resultado, ele ligou. E disse, pastor Evandro, eu disse, que foi?
Ele disse: é verdade. Falei: é verdade o quê? O nosso chefe foi reeleito. Eu comecei a falar em línguas estranhas lá de Rondônia e ele aqui em São Paulo. Eu lá em Rondônia, ele aqui em São Paulo. Minha esposa disse: para, porque senão você vai dar uma crise. Eu disse: que dá crise coisa nenhuma. Para crente não existe crise não. Enquanto o mundo grita que está em crise, a igreja grita que está em Cristo. Para a igreja não existe crise econômica, não existe crise social, não existe crise moral, não existe crise política. A igreja sempre está gritando: nós estamos em Cristo. Para nós não existe crise, existe Cristo. E eu estou feliz de ter vindo aqui esta noite, de ter estado ontem, porque o Senhor disse que me traria aqui, pastor Zé Wellington. E o Senhor levou o pastor Luiz Antônio para pregar numa festa, numa cidade vizinha nossa. E quando ele soube do que tinha acontecido, ele disse: Rio Grande do Sul precisa saber disso, moço. E eu vou te levar lá. E quando ele disse que me levaria lá, eu disse para ele: eu tenho um grande desejo no meu coração e eu preciso estar com o pastor José Wellington. Ele disse: eu já faço a tua agenda, do Rio Grande do Sul tu voa para São Paulo. Está de acordo assim? Eu disse: amém. Passei uma semana no Rio Grande do Sul. E se vocês ligarem lá, vocês vão ouvir da boca do pastor Luiz Antônio e dos irmãos lá quantos milagres Jesus fez. Preguei durante toda a semana. Nós saíamos do culto 1h30 da manhã, Jesus curando, surdo, mudo, cego, fez coisas extraordinárias. E o Senhor está cumprindo o que Ele falou. E eu estou viajando pelo Brasil afora. Só que já por 3 vezes o Senhor disse para mim: tenha pressa, porque tu vais ficar por pouco tempo na terra. Eu já chamei minha esposa e consolei o coração dela. Já falei com os meus filhos e falei com a igreja da qual eu sou pastor. Eu disse: os meus dias aqui na terra serão poucos. Mas esses poucos dias que eu tenho, eu quero fazer a vontade dEle. Eu só quero contar com as vossas orações. Eu sei que muitas lutas virão, muitas dificuldades, mas eu tenho uma certeza que aquele que me chamou me capacitou. E se Ele me capacitou, Ele há de me sustentar. E eu louvo a Deus pela vida do Senhor, pastor. Ainda sem conhecê-lo, eu sempre fui o teu admirador. E eu agradeço por ter me dado esta oportunidade de estar aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus ainda fala. Deus ainda revela. Deus ainda manifesta a sua glória no meio do seu povo. Queridos, fiquemos em pé. Eu sei que vocês precisam ir para casa, mas estamos gratos. Diga, meu querido. Meus amados, eu quero transmitir para vocês aqui o telefone do pastor Geraldo, com quem eu falei. Se você quiser anotar e depois perguntar para ele. Talvez você pode ficar aí duvidoso. Cadê o irmão? O senhor falou com ele ontem? O que foi que ele lhe disse?
transmitir. A convenção ainda ia começar na terça-feira, mas no sábado, Deus me deu o privilégio de avisar para ele que a promessa dele é fiel. Então você anote aí o telefone 069 9963 1563. Pastor Geraldo Barbosa de Lima. É o pastor que preside a igreja em Alvorada do Oeste, é o tesoureiro da Sé Madeiron. E aí você converse com ele. Obrigado, pastor. Aleluia. Meus amados, o Espírito do Senhor que operou, o Deus que o revelou, é o mesmo Deus que está testificando no nosso coração. Aleluia! A veracidade destas palavras. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus falou, que Deus se manifestou. Aleluia! Glória a Jesus. Eu, amados, agradeço a Deus pela vinda do irmão Evandro aqui. Eu, na verdade, não o conhecia. Ele esteve aqui ontem à noite no culto. Eu não estava aqui ontem à noite. Eu havia prometido ao pastor Santana, que estaria com ele ontem fazendo a abertura de um trabalho lá em Ribeirão Preto. Eu fui para Ribeirão Preto, mas, meus irmãos, ele esteve aqui com os irmãos. Deus falou de uma maneira tão especial à igreja. E esta noite, eu lamento que muitos não vieram à nossa reunião. Creio que o tempo frio, chuvoso, muitos não vieram. Mas aqueles que aqui estão, com certeza, estaremos voltando para casa consolados. Glória a Deus. Confortados pelo que Deus falou. Glória a Deus. Irmãos, querem agradecer ao pastor Evandro por esta sua visita aqui conosco? Digam amém. Amém. E orar por ele, pela igreja que ele preside, pela sua família, para que ele continue sendo um vaso nas mãos de Deus. Glória a Jesus.